8. Um pouquinho antes. Romanos 8:8. O que diz aí? Portanto, não pode o quê? Metade. Sim. Agrada só um pouquinho. Agrada só um pouquinho Jesus? Pode, Thiago? Pode isso? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas se de fato o Espírito de Deus habita está sobre ou habita? Habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do... Mas o Espírito é por causa da... Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em... Amém? Até aí. Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Nós nos rendemos a ti, Espírito Santo. Fala conosco através daquilo que é o som da sua voz. Doce voz do Espírito Santo. Senhor, que as Escrituras, ao serem expostas aqui, que elas possam ser como espada cortante, penetrando no mais profundo do ser de cada um. Fala conosco, Senhor, todo valente e toda manifestação maligna caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Tudo aquilo que vem para atrapalhar este momento, seja externo ou interno, seja cala-te e emudece agora na autoridade do nome de Jesus. Que a minha carne caia por terra, que somente o teu Espírito fale neste ambiente, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A primeira pergunta, eu começo essa ministração te perguntando: que espírito que habita em você? E de que espírito sois vós? Jesus, ao perguntar para os fariseus, na verdade, ao perguntar que espírito, quem não é por nós, é contra nós. Quem não ajunta conosco, espalha. De que espírito sois vós? Por qual espírito você é guiado? Quando você sai das quatro paredes da igreja, você vai para sua casa, que espírito conduz a sua vida? Por qual espírito você é guiado? Qual espírito está conduzindo a sua vida? Qual espírito está habitando dentro de você? Porque se nós somos do Espírito, é por ele que nós somos guiados. Logo, se eu não estou sendo guiado pelo Espírito, outro Espírito está me conduzindo. Mas, pastor, eu me batizei, entreguei minha vida para Jesus, e tal. Mas e se as minhas obras, e se aquilo que eu estou fazendo, e se a minha vida, as minhas decisões são contrárias ao que o Espírito deseja? Logo, não é o Espírito que está me guiando. Mas se o Espírito de Deus está me guiando, logo eu sou conduzido por Ele. E conduzido a fazer o que agrada a Deus. Amém?
Como eu posso dizer se o que o Espírito de Deus habita em mim, que eu nasci de novo, que o Espírito, ele me conduz, se aquilo que eu faço, se as minhas decisões, se as minhas obras não compartilham daquilo que o Espírito se agrada? Então, se eu sou guiado pelo Espírito, determinadas práticas não cabem mais na minha vida. O que o texto começa dizendo que nós lemos? O 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem. Não é que há uma certa tolerância. Não há tolerância. Eu quero deixar isso bem claro. Independente de qual seja o pregador que prega aquilo que ele quer, que fale que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo, manipule a palavra, interprete as coisas do jeito dele, que não tem nada a ver. Entenda uma coisa, vou te ensinar a ler a Bíblia e você interpretá-la. Tem uma regra dentro do conhecimento bíblico no geral, que se chama, é uma regra de ouro. A Bíblia é intérprete de si mesma. Está entendendo? Quem nos ajuda a entender a Bíblia é o Espírito Santo. E a Bíblia é intérprete de si mesmo. Então, quando você lê um texto, por exemplo, como o texto que vai dizer em Apocalipse que ele é o primogênito da criação. Certo? Aí você fala, não, mas dá a entender por que esses textos estão dessa maneira. Só para a gente ilustrar aqui e seguir adiante na meditação. Mas por que alguns textos estão escritos dessa maneira? Porque o hebraico, o grego, enfim, para traduzir para o nosso português, são coisas completamente distintas, porque tem palavras que nem existem mais. Tem coisas que não tem nem como transliterar. Tá entendendo? Então, é como se, por exemplo, você vai aqui. No Brasil todo se fala qual língua? Português, não é? O cara que vem, tem gente que lá de fora, ele fala português, não fala? Tem algumas pessoas que, Angola, por exemplo, em alguns outros países, falam português. Mas se ele vier para o Brasil, chega em São Paulo, beleza, tranquilo. Ele vai lá para o Pernambuco, para o Ceará, para a Bahia, para o Piauí. As línguas, é português. Não é português? É português ou não é? Mas tem os cearenses, o dialeto cearense, o dialeto baiano, tem um monte de coisa. Mineiros. Então ele não vai entender muita coisa. Tem alguns dialetos, por exemplo, que falam passar o sal. Né? Falar, colocar sal na comida pra gente comer. Não, é dar cabo da pessoa. Tá entendendo? Aí o cara estrangeiro vem daqui e fala, passar o sal. Não é. Há muitos dialetos, há muitas linguagens. Então, para transliterar tudo isso, é difícil. Então, tem muitas coisas que você precisa ir no original para entender o que realmente o autor estava querendo dizer. Então, quando fala primogênito da criação, Jesus foi a primeira coisa que Deus criou? Não. Porque ele não pode ser criado, ele é o próprio Deus. Mas pastor, mas está escrito. Mas aí você vai em outros textos. Em Colossenses que diz, ele é antes de todas as coisas. Ou seja, a Bíblia interpretando e ajudando a você entender ela mesma. Então, se eu sou do Espírito, se o Espírito está me guiando, logo eu faço aquilo que agrada a Deus. Eu não vou manipular a sua palavra, eu não vou pregar, não importa que A, B, C pregue por aí por fora, pregue aquilo que ele quer. Porque na verdade, no fundo, ninguém prega, há quem pregue por ignorância, por não saber, por não ter conhecimento. Mas boa parte, grande maioria, prega por pura conveniência. Então, se eu sou guiado pelo Espírito,
eu não vou pregar, eu não vou dizer aquilo que eu acho, eu vou falar e eu vou ser conduzido por aquilo que o Espírito Santo me guia. Eu não vou fazer e manipular a palavra de Deus para fazer aquilo que agrada a minha carne. Um exemplo, pastor, por que eu não posso ter várias mulheres? Davi tinha várias mulheres, Salomão tinha 1000 mulheres. E você viu o problema que ele teve? Vai entender as culturas, vai entender Eu tenho uma única esposa. Eu já tenho trabalho. Porque são duas pessoas completamente diferentes. Tem as compatibilidades, uma delas é servir ao Senhor, uma delas é a nossa paixão por Jesus. Mas são pessoas diferentes, uma pessoa só. Então eu falar, não, eu querer ter várias, e isso se chama, tem um nome só, é adultério. Você querer ter uma posição de casado e querer flertar ou querer pegar várias. Não querer ser Davi nem Salomão, não. Se chama adultério, tem nome. Isso é manipular. Não, pastor, pode matar porque Davi ia para a guerra e arrebentava o povo lá. Só que se vai para a guerra, quem vai para a guerra está exposto. Nós já vivemos uma guerra. A guerra se chama guerra espiritual. Não é braço nem carne. É no joelho. É contra forças espirituais. Eu vou fazer aquilo que agrada o Senhor. Eu não vou manipular nada, eu não vou fazer aquilo que agrada ao meu bel prazer, nem aquilo que está escrito, usar aquilo que está escrito para a minha própria conveniência. Está entendendo? Se eu sou guiado pelo Espírito, não tem manipulação na minha vida. Se eu sou guiado pelo Espírito, não tem encantamento na minha vida. Se eu sou guiado pelo Espírito, não tem confusão, não tem espírito de confusão, não tem conveniência da carne. Eu faço aquilo que agrada o Espírito de Deus. Amém? Então, o que é viver na carne? Para a gente entender como viver no Espírito, eu preciso entender como é viver na carne. O que é viver na carne? Eu vivo pelo Espírito. É fazer aquilo que agrada o Espírito. E o que é viver na carne? Fazer aquilo que agrada aos desejos da carne. Ser guiado pela carne, satisfazendo, é viver como o mundo vive. Me diga uma coisa, me explique. Quem foi pro carnaval e que não foi para evangelizar igual a Baby, que é doidona, e que vai mesmo para manifestar a glória de Deus. Quem foi para curtir, para beijar, não sei quantas bocas, não sabe nem quem é. E bebe, enche a cara de pinga, aí nem sabe. Aí assim, aí enche a cara, não sabe nem. Até o Espírito, que não era o Espírito Santo, tem vazão para entrar. Me explica que aonde isso agrada a Deus. Viver pela carne é viver para satisfazer. E somente para isso, satisfazer aos desejos da carne. Está entendendo? E isso é viver pela carne. Não é... Se quem vive pelo Espírito, tudo que ele faz, até a sua vida sexual, é para a glória de Deus. Tudo. Absolutamente tudo é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazer tudo. Ele usa a fala de comer e beber, que é uma coisa simples, não é? Comer e beber. Ele usa isso para dizer e dar uma amplitude, dizer, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Quem vive pela carne não faz nada para agradar a Deus.
Faz para satisfazer o seu ego e os desejos desenfreados da carne. Se você der vazão para a sua carne, se você viver para atender os desejos da carne, a carne implacável cada vez mais, ela vai querer mais e não vai haver saciedade. Então, viver para a carne é viver tudo. A pessoa trabalha para satisfazer, ela até isso satisfaz o desejo da carne. A vida sexual é para satisfazer a vontade da carne. Dinheiro é para satisfazer a vontade da carne. Diversão não é para descansar, não é para satisfazer o desejo da carne. Viver uma euforia para divertir, alegria, não, tem que ter um gorozinho, tem que ter uma coisinha, tem que ter algo a mais, tem que ter alguma coisa que desagrada a Deus para satisfazer a vontade da carne. Porque o texto que nós lemos no início é: aqueles que andam na carne, como é que é? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É inimizade. Não tem como. Então, até mesmo na família, o casamento, a vida profissional, tudo é para satisfazer o desejo da carne. Sentimentos, emoções governam. Os desejos parecem um primato, um primitivo. A pessoa que vive pelos desejos da carne, para satisfazer os desejos da carne, é alguém primitivo. Os desejos primitivos, é igual um bicho. E olha que eu já vi, viu? Tinha uma supervisora que na época a gente trabalhava em call center, tinha uma supervisora da Gisele que a Gisele me contava cada coisa. Eu falo, meu Deus. Cada hora a mulher se deitava com uma pessoa. Não podia ver. E a quantidade de demônios, de ações demoníacas que vai trazendo para a vida dela. Os desejos da carne dão os prazeres momentâneos, mas tem consequências gravíssimas. Gravíssimas. Eu contei até um testemunho de uma mulher que ela foi e o cara se separou dela. Anos de casado, deu a doida lá, se separou, foi viver com a novinha. É um tal disso acontecer, né? Vai viver com a novinha. Aí o que aconteceu com o cabra? Pecado, satisfazer o desejo da carne tem consequência, não tem? Tem ou não tem? Pois é. Ele foi e deu um AVC nele e ficou torto, parecendo um graveto torto assim, sabe? Torto. A ponto de ter que fazer xixi e cocô por sonda, negócio feio mesmo. Aí ficou numa cama. O que a novinha foi cuidar dele? Ó. Quem foi cuidar dele? A esposa foi, perdoou, reatou, voltou. O nome do diabo ou o nome de Jesus foi glorificado nisso tudo? Vou repetir, o nome de quem foi glorificado? Com a atitude dela. O cara ficava vermelho de vergonha. Porque tudo aquilo que ele achava que não iria acontecer, aconteceu. Ela satisfez o desejo da carne ou o desejo do espírito? Ela satisfez o desejo da carne. Qual era o desejo da carne? Qual era o desejo da carne? Vai pro shake. Você já foi lá viver com o diabo lá que você vê? Vá para ele que te carregue. Esse é o desejo da carne ou não é? Como é? E eu vou dizer, a maioria dos crentes não teria a atitude que essa mulher teve. A coisa mais difícil dentro de um casamento se chama perdão. As pessoas endurecem o coração, só que tem uma coisa, quando você perdoa, quem é glorificado?
Quando você libera perdão para quem te ofendeu, liberar perdão para quem você ama não é nem perdão. Você fazer o bem, digamos assim, para quem você ama, foi o que Jesus disse. Que proveito tem nisso? Não faz os gentios da mesma maneira, porém, quando o teu inimigo tiver de fome, tiver sede, dá de comer, dá de beber, faça o bem para ele, porque isso amontoarão brasas vivas sobre a tua cabeça. Aí tem um monte de gente, um monte de crente que não concorda com isso. Mas isso não é achismo do Diego. Isso é palavra de Deus. Está na palavra. E eu tenho habilitação para pregar isso que eu estou falando. Eu tenho habilitação para pregar isso que eu estou falando. Porque a pessoa que abusou de mim na infância, eu já perdoei há muitos anos já. E para a glória de Deus, essa hereditariedade, porque era algo hereditário que aconteceu com as minhas irmãs, aconteceu com minha avó, aconteceu lá atrás. Foi só. E não aconteceu com os meus filhos, porque vai até o sangue de Jesus. Eu perdoei. E eu tenho habilitação para pregar sobre isso. Então, o que glorifica a Deus? O que ela fez? Ela fez e ela glorificou a Deus. E ficou até o último suspiro de vida dele. E foi glorificado o nome de Jesus. E ela deu bom testemunho ainda para outras mulheres. Olha só. Meu filho, o nome de Jesus está sendo glorificado e ainda tem pessoas que vão, isso que você está fazendo vai servir de testemunho para outras pessoas, para que essas outras pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. E ande mais uma milha. Amém. Então, não satisfaça o desejo da sua carne. Libere perdão para quem tem que liberar, abençoe quem tiver que abençoar, estenda a mão para quem tiver que estender, pode ter te ferido, pode ter feito o que for, estenda a mão, porque você não vai satisfazer os desejos do diabo, nem os desejos da sua carne, mas o nome de Jesus vai ser glorificado. Amém? Amém? Tá difícil dar um amém nessa palavra? Tá difícil dar um amém? Tem que abençoar a palavra de Deus, irmão. Não estou pregando nada, não estou inventando história, não. A gente poderia falar de perdão aqui o culto inteiro. Só sobre aquilo que Jesus não perdoou os malfeitores. Pai, perdoar, eles não sabem o que fazem. É a palavra de Deus. É a palavra que liberta, essa é a palavra que liberta, essa é a palavra que cura, essa é a palavra que transforma, não é outra palavra de historinha, não. É essa palavra que entra no teu interior e tem poder para produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, porque essa é a palavra viva. Amém? Aí, olha só, sabe por que existem pessoas que você vê pessoas que são usadas na Bíblia, mas não são usadas na igreja, muitas vezes, e não são transformadas? Porque existem muitas pessoas que procuram dons, mas não procuram relacionamento com o Espírito. Mas não procuram. Só que tem uma grande diferença. O poder vem sobre mim. O Espírito que me transforma está dentro de mim. Entendeu a diferença? É todo momento que você está sendo usado com poder? Estou fazendo uma pergunta. É todo momento que você está sendo usado com poder? Mas e o Espírito Santo? Está 24 horas habitando dentro de você. E até quando você está dormindo, ele está acordado lá e está trabalhando no teu interior.
É certo que não dormite nem cochila o guarda de Israel. E ele está ali, ó. Enquanto você está ali, você dobra o teu joelho no secreto, você está falando e ele está trabalhando. Você está clamando e ele está mexendo em estruturas do teu interior para quebrantar o teu coração e te levar a um nível diferente daquilo que vocês têm enfrentado até agora, vivido até agora. Então, buscar dons. Não se impressione com quem é usado pelos dons. Primeiro a pessoa tem que ter testemunho, tem que ter vida com Deus. Uma coisa é a pessoa ser usada, outra coisa é a pessoa ter vida com Deus. Então a pessoa busca dons, eu quero dons e tal, poder. O poder, ele vem da busca e dele, quando você está ali no propósito, o Senhor te usa e glória a Deus. Mas, meu amigo, o Espírito Santo é quem transforma. O Espírito que habita dentro de mim, de você, é Ele quem transforma. Esse poder vem, usa, glória a Deus, eu vou estar aqui, estou pregando, o Senhor está usando. Amém. O culto vai acabar, eu vou para minha casa, vou viver a minha vida cotidiana e o Espírito Santo está lá. O poder vai acabar. Porque o poder, ele serve apenas para um propósito. Mas o Espírito que habita dentro de nós está em nós 24 horas por dia. Para quê? Para trabalhar no meu interior. Então não fique vislumbrado com o poder de nada, falando, nossa, fulano é usado, mas cadê o poder que está habitando dentro dele? Ah, mas fulano é usado, nossa, prega isso, aquilo, mas e o testemunho de vida? Cadê? Em nome de Jesus, não se impressione com A, B, nem C, não. Esteja pronto para ouvir a voz do Espírito que brada muitas vezes dentro de você, porque Ele nos busca e nos chama para um relacionamento. Então não fique vislumbrado, eu quero poder. Não. Deve desejar poder, mas o maior poder que habita dentro de você. E aí a gente já vai para um outro contexto. Se nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, sim ou não? O Espírito Santo não habita em nós? Por que ele habita em nós? Gente, a pergunta é simples. Por que ele habita em nós? Todo mundo fica com medo de responder. Porque nós somos morada do Espírito. Não é a pergunta nem uma pegadinha, não. Ele habita em nós porque nós somos moradas do Espírito. Nós somos casa espiritual. E na casa não entra qualquer um. Você deixa entrar qualquer pessoa na sua casa? Você deixa? Você deixa, Fábio, entrar qualquer um na sua casa? Fica lá batendo, pedindo as coisas? Você deixa? A pessoa chega lá, mal te conhece, já quer pedir a senha do Wi-Fi para você. Ah, me dá aí, me presta aí a senha. Oxe, nem te conheço. Você não deixa entrar qualquer um na sua casa. O Espírito, quem entra na sua casa é quem é íntimo. O Espírito Santo habita na casa espiritual que somos nós. Por que você acha? Porque a casa é o lugar do relacionamento. Porque ele deseja um relacionamento conosco. Um relacionamento. Poder é maravilhoso sermos usados, vemos a glória de Deus, mas o restante do dia, Ele quer permanecer ali presente, para que eu e você possamos entender que se somos casa, na casa, o habitante da casa quer se relacionar comigo e com você todos os dias. Naquele dia que você está ali, não tem pastor do seu lado, não tem ninguém do seu lado, e de repente você está enfrentando uma situação, quem você acha que Ele quer que você busque? Quem você acha que Ele quer que você clame? Com quem você acha que Ele quer que você converse?
Com quem você acha que ele quer que você conte as suas aflições, aquilo que você está enfrentando? Você pode até pedir um aconselhamento para os pastores, mas a situação, você chega no trabalho, dá meio-dia, aconteceu uma situação grave lá, você vai esperar chegar até a noite para falar, ou no outro dia, para falar com os pastores? Você tem um amigo bem presente na hora das tribulações. Você tem um amigo bem presente chamado Espírito Santo, que habita na casa. Ele não fica rodeando, não. Ele não fica ali, olha, estou aqui, não. Ele habita dentro de você e ele deseja um relacionamento mais íntimo. Amém? Templo do Espírito. Você é templo do Espírito. Você é casa, morada de Deus. Como pode você ser casa, morada de Deus e o Espírito Santo habitar em você e você não falar com Ele? Não falar com quem mora na casa? Como pode? Como pode o Espírito Santo habitar dentro de você e você buscar aconselhamento com quem não tem o Espírito Santo? Olha que lógica é essa? Você tem o Espírito de Deus e ele habita em você. E você vai buscar aconselhamento com quem não tem o Espírito. Nossa, que sentido tem isso? Me explica. Uma coisa é você estar passando e a pessoa falar algo ali, tal, dar um conselho. Amém. O Espírito Santo fala de todo jeito. Mas uma coisa é você ir até lá para buscar conselho. Se você tem o Espírito Santo que habita dentro de você. Principalmente se for algo relacionado a algo espiritual. É aí que a pessoa não vai ter conselho para te dar mesmo. Primeiro, se for uma situação espiritual, a própria palavra diz que as coisas espirituais se discernem. Quem não tem o Espírito Santo pode discernir alguma coisa do Espírito? Pode. Então você é a casa de Deus, valorize. O próprio apóstolo Paulo vai dizer para os coríntios, se vós sois casa, o templo do Espírito Santo, por acaso eu pegaria o templo do Espírito e entregaria o meu corpo, os membros, para ser, para unir com a meretriz? Aí todo mundo vai pensar, pastor, mas eu não me deito com ninguém, eu sou casado, eu sou, estou me guardando. Mas quando você senta na mesa, e você faz aliança, e você estabelece um relacionamento, quem está carregado, já sabe, viu o termo quando a pessoa fala, nossa, a pessoa está carregada, hein? Está carregado mesmo. Uma coisa, gente, se você tem um colega, tem pessoas ali que você conhece, tá? Outra coisa é você estabelecer relacionamento, intimidade. A pessoa é carregada, é movida pelo espírito de prostituição. Você vai fazer eles dar risadinha, ficar amiguinho, tendo uma coisa. Você é casa espiritual de Deus. A não ser que seja para um propósito, fuja. Se você é casa espiritual, a primeira coisa que acontece com você algumas coisas acontecem. E uma delas você foi passado da morte para a vida. O texto vai dizer que ele vivificará o seu corpo mortal. É assim ou não é? Se o 11, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus,
E o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então, da morte, ele vivifica para a vida. Quem está assolado, quem está em morte espiritual, quem está assolado, sim, eu já falei aqui sobre sintomas da morte espiritual, da ação de morte. Um desânimo destrutivo é um sintoma de morte. Te provo isso biblicamente. Elias recebeu uma palavra, uma ameaça. Recebeu ou não recebeu? Recebeu ou não recebeu? Elias recebeu. Ele foi para dentro de onde? Dentro da caverna. Primeiro ele foi lá por parte do zimbro, depois deixou o moço dele, foi para a caverna. E o que ele desejou para ele? A morte. Ele foi abatido por aquela palavra, que na verdade não era uma mera palavra, era uma ação demoníaca, e que abateu ele, trazendo morte sobre ele. A morte estava o cercando. Mas o Espírito, o mesmo Espírito que habita em vós, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. A mesma pessoa, vou dizer em pessoa para você entender que é uma pessoa. A mesma pessoa que ressuscitou Jesus dentre os mortos é a mesma pessoa que habita dentro de você e que vai te despertar, que vai te vivificar, te tirar desta cama, te tirar deste abatimento, te tirar desta vida que você já está entregando os pontos para te vivificar no corpo mortal. Amém? A morte vem como uma ação externa, como aconteceu com Elias, mas o Espírito, ele te vivifica por dentro, de dentro para fora. Amém? Amém. Outra coisa, não está em trevas. Quem o Espírito Santo habita, não anda em trevas. Efésios 5:11, abra lá rapidinho. Quem o Espírito Santo é casa, não anda em trevas. Efésios 5:11. Acharam? E não, que como é que está aí na sua? E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das, antes, porém, reprovai-as, porque os que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Porque, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Amém? Então quem o Espírito Santo habita, não anda em trevas, não compartilha das obras das trevas. E ele fala que tem várias coisas, posteriormente. Antes, ele fala da torpeza, ele fala da prostituição, da impureza, da avareza, das chocarrices. Então, se o Espírito de Deus habita em vós, não compartilhe das obras infrutíferas das trevas. Aí a gente vê um monte de crente dizendo que é de Jesus, os cabras curtindo foto das mulheres lá, as donas quase, para não dizer que tem roupa, tem meia dúzia de pano.
só para não dizer que não está nua completamente. E os caras vão lá e curtem as fotos. Olha só. Aí a gente vai para outro lado, que tem umas mulheres também, que tá no meio do balaio. Entra no meio do balaio também. Vê lá, curte as fotos dos caras saradão. Que obra, que espírito que habita dentro de você. Ainda tem umas assim que falam, ai, mas ainda bem que eu sou casada, né? Porque senão, né? Ai, sangue de Jesus. Ai, meu filho, você não sabe que eu ouço, pastor. O quê? Curtindo os negócios. Fala, sangue de Jesus, que obra infrutífera das trevas é essa, irmão? O texto vai dizer que só o referir já é vergonha. Seja, eu não sei quem. Tem gente que não tem. Minha mãe fala um negócio chamado. Assim, ela fala de um chá chamado chá de Simancol. Já ouviu essa história? E ela falando assim: Meu, parece que eu passei na fila umas 500 vezes e não sobrou nada pra ninguém. Porque. E aí você vê, às vezes. A Vitória estava inclusive contando uma coisa hoje de manhã antes de eu ir pra visita. Não, ontem. E ela não parava de falar, né? Ela falou de uma menina que, sabe aquelas pessoas sem noção que começa a falar um monte de coisa assim? E você fala, você fica com vergonha. Quem já ficou aqui com vergonha, mas não é por você mesmo, vergonha por causa de outra pessoa? Você fala, meu Deus, essa pessoa não vai calar a boca. Aí você fala, meu Deus, que vergonha. Não por você mesmo, não pela causa da pessoa que não cala a boca. Só o referir já é vergonha. Os homens que aqui estão, dependendo dos níveis que tem quem trabalha, meu, você não está no meio de um monte de anjo. Você vai trabalhar, os caras às vezes vêm mostrar as coisas, meu. Você está entendendo? Não, quem está em Cristo, quem o Espírito Santo habita dentro de cada um, então compartilha das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, muitas vezes você sai mudo, entra mudo e sai calado, mas se você, o Espírito Santo habita dentro de você, a luz que está em você, ela reprova as obras das trevas. Ela reprova. Agora, se você dá risada das piadinhas, porque tem até piadinha, né? Os caras contam as piadas assim, e você dá risada, tem alguma coisa esquisita. Ah, falou um palavrão, mas assim, é que ele não é crente ainda. Eu não vejo graça nenhuma em palavrão. Não vejo graça nenhuma em determinadas piadas. Além de ser sujo, ainda é ruim. Não vejo graça nenhuma. Então, cuidado. O Espírito Santo habita dentro de você, então não compartilha das obras infrutíferas. O texto é claro, infrutíferas, não gera fruto nenhum. Um abrolho. Não, aqui. Calma, ele não vai saber, vai. Que fala uma árvore aí que não dá fruto. Carvalho dá fruto? Tem algumas árvores, sei lá, um cacto dá fruto? Serve para quê? Só para quem for pegar e encher a mão de espinho, né? Fruto dá. Cacto dá fruto? Não. Não dá fruto nenhum. Essas gramas aí, ó, que nasce, meu, nunca vi. Deu uma chuvinha, qualquer coisa nasce grama, né? Grama tem fruto? Não. Você tem que escolher o que você vai ser. Decidir o que você vai ser. O que o Salmo primeiro vai dizer? Correlacionado a isso que nós estamos falando, sobre as obras infrutíferas. Bem-aventurado é o homem
que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dará o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. É como árvore plantada junto a ribeiros, ele dá fruto. Mas por que ele não dá fruto? Por que ele dá fruto? Porque nem se detém no caminho dos pecadores, nem no caminho na roda dos escarnecedores, e nem no conselho de ímpios. Está cheio de gente na igreja, pessoas que vêm, recebem a palavra, mas compartilham das obras infrutíferas das trevas. Você precisa decidir que árvore que você vai ser. Se eu estou ligado junto à videira, é inevitável que eu dê fruto. Eu vou dar fruto. O fruto vai vir, nascer. Eu não preciso fazer força para dar fruto. Que força que uma videira, que uma goiabeira, você vê, principalmente na nossa região, que tem goiabeira para tudo quanto é canto aqui. A goiabeira precisa fazer força para dar fruto, ela dá fruto no tempo dela. A bananeira, ore por mim, a bananeira chegando aqui na igreja, ore por mim porque eu não parei de dar fruto. Coqueiro, ore por mim porque esse fruto, esse ano não deu. Não. Pare de compartilhar, vou repetir. Você não vai poder dizer, se Jesus voltar daqui a algumas horas, ou voltar amanhã de manhã, você não vai poder dizer que você não ouviu essa pregação. Pare de compartilhar das obras infrutíferas das trevas. Mude a sua postura dentro do seu local de trabalho. Mude a sua postura dentro do lugar, do meio da sua parentela. Tem um monte de gente lá que não serve a Deus, não entregou a vida para Jesus. Pare de compartilhar das obras infrutíferas das trevas. Se você vai no meio dos seus parentes, convida lá para uma festa, e eles não ainda são crentes, não aceitaram a Cristo, você foi lá não para compartilhar das obras infrutíferas deles, mas para ser luz no meio das trevas. Você foi lá no meio do seu trabalho, não ficar dando risadinha de piada sem graça e suja ainda. É para você ser luz. É para você ser uma bênção lá. Ser tu uma bênção. Entendeu ou não? Tem um projetor, dá para desenhar ali, presbítero? Quer que eu desenhe? Alguém quer que eu desenhe aqui? Pronto, já está desenhado. Em último, e nisto vereis que o Espírito de Deus está em vocês. Nós falamos na quarta, e nisto vereis que o Deus vivo que habita no meio de vós. E nisto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós. Pois eu agora dou uma outra mais profunda. Nisto sabereis que o Espírito de Deus habita em vós. Suas obras, quem o Espírito Santo de Deus habita, as obras acompanham. Você não precisa ficar caçando obra, não. Ai, meu Deus, ora por mim. Ai, eu quero ir atrás de uma... Para de ficar correndo atrás de sinal, porque a própria palavra diz que os sinais seguirão aos que creem. Não é ficar caçando sinal. Sinal o quê? As maravilhas são feitas pelo Espírito através de nós. As maravilhas, os sinais prodígios são feitos pelo Espírito através de nós. É você mesmo. Ah, mas quem sou eu, Senhor? Pois é você mesmo. É vaso de barro que é usado, e a grandeza e a glória está exatamente no recipiente. Não é no recipiente, não. É na glória de Deus que está dentro do vaso. Então, quando sinais, prodígios e maravilhas acontecem, sabe para que acontece? É para que a glória de Deus seja vista. É para que todos saibam quem é o Deus que está fazendo. É para que, nossa, mas fui curado, recebi isso, recebi aquilo, Deus fez isso. É para que as pessoas vejam e saibam quem foi que fez. Mas como que fez isso? Eu não sei explicar, só sei que eu fui lá e fui curado.
Como que aconteceu isso? Como que você ganhou todas essas coisas, casou e recebeu tudo isso? Mas qual foi o custo? Eu não paguei nada, foi Deus que me deu. Mas como que Deus te deu? Eu não sei, só sei que Ele me deu. Tudo isso é para que as pessoas saibam quem fez. Os milagres, os sinais, na verdade o outdoor para as pessoas irem atrás de você e saberem, quererem saber. Explica aí, quem foi que fez isso? E aí você vai contar quem foi que fez. Você não vai saber explicar como fez, mas vai saber dizer quem fez. Amém? E nisto vereis que o Espírito de Deus habita em vós. E nisto vereis que o Espírito Santo habita em vós. Quando ele começar e usar para batizar, quando ele começar a manifestar sinais, prodígios e maravilhas, quando pessoas começarem a se render a Cristo e de repente sem imposição de mão de ninguém, de repente alguém é curado, é batizado, línguas de fogo distribuídas, de repente o demônio é expulso sem necessidade de ninguém pôr a mão, porque o Espírito Santo está no meio de nós e ele está em nós. Nisto vereis que o Espírito de Deus está em nós quando os sinais, prodígios e maravilhas começarem a ser feitos através de cada um. É o Espírito Santo quem faz. E não é para que a glória, o homem veja e viu o que fiz, não. Sabe por quê? Sabereis que o Espírito de Deus habita em vós quando as coisas começarem a acontecer para a glória dele e o nome dele ser glorificado. Vamos nos colocar que está faltando uma dose aí de injeção de ânimo com vocês. Tem problema não, eu tenho fé suficiente. Se o Espírito de Deus, nisto vereis que o Espírito de Deus habita em vós. Ele começar a curar pessoas aqui sem imposição de mãos, como já aconteceu. E nisso vereis, feche todo mundo os olhos. Começa a te encher do Espírito. Quem ora em línguas, começa a orar em línguas. E nisto vereis que o Espírito de Deus habita em vós. Quando o Espírito Santo começar a tocar no teu interior, sem imposição de mãos. E eu oro hoje, nesta noite. E eu tenho clamado ao Senhor para que Ele comece a tocar em pessoas, porque há muitos incrédulos no nosso meio. Há muitos mornos no nosso meio. Há muitos em estado já entrando em apostasia no nosso meio. Mas nisto vereis que o Espírito de Deus habita em vós. Quando Ele começar a queimar o teu interior. Não é foguinho, não. É queimar o teu interior. Eu ministro esta palavra, eu ministro uma unção. O Senhor começa a queimar pessoas no interior, no coração. Exatamente nesta área. Comece a queimar por dentro. Aqueles que estão apagados. Aqueles que se envolveram tanto com as coisas da terra e que apagaram por dentro. Pois receba fogo do Espírito nesta noite. Receba fogo do Espírito no teu interior. Aqueles que estão apagados, receba do Espírito. Eu ministro esta unção, para que o Senhor ative o teu interior, desperte o teu interior. Para que o Senhor possa trabalhar no teu coração a partir de agora. A partir de agora.
para você começar a tirar essa dureza do coração. A trabalhar agora e tirar esta dureza do teu coração. Rebara sequedere vaso. Espírito Santo, em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que você precisa liberar perdão para a gente, querido. Você precisa liberar perdão. Agora. Não é nem chegar em casa, não. É agora. Anda, libera teu coração aí. Se o Espírito de Deus habita em vós, você não compartilha das obras das trevas. Tem gente aqui que admira pessoas, você admira pessoas que têm obras infrutíferas das trevas. A tua ótica está errada. Como muitas vezes eu já vi pessoas que admiram pessoas de obra das trevas e reprova pessoas que são crentes. Está repreendido isso na tua vida? Não. Você não vai compartilhar das obras infrutíferas das trevas. Vou te dizer, quem tem obras infrutíferas das trevas não tem nada a te acrescentar, até que um dia seja alcançado por Jesus. No máximo você aprende alguma coisa ali profissional só, ponto. Comportamento, ética, caráter, não. Não. Em nome de Jesus, seja liberto, em nome de Jesus. O Senhor muda a tua ótica nesta noite. Você não vai mais admirar quem tem obra infrutífera das trevas. Porque o Senhor levanta pessoas para ser referência na tua vida, para clamar pela tua vida, para interceder por você. Em nome de Jesus, o Senhor muda a tua ótica nesta noite. E aquele que não liberou perdão, você está esperando o que para liberar o perdão aí? Você vai esperar Jesus chegar, voltar aí e você ficar de bobeira? Em nome de Jesus, tem pessoas aqui com incredulidade. Você pode abrir a sua boca. Isso não é história para encantar ninguém, não. É poder do Espírito Santo. A autoridade, Cris, abre a tua boca e eu encherei disso, Senhor. É para você abrir a boca e tem o seu Joque e a Cris. São duas pessoas que eu clamo e vocês dois, a autoridade é na boca, é fogo nos lábios. Para quando você chegar na casa e você levantar as suas mãos, quem tem autoridade de discernimento, por enquanto lá, Cris, é você que tem discernimento, é você que tem buscado. Então é você que o Espírito Santo vai usar para bradar naquela casa. É você, seu Joca, não é outro não. Não é para chamar outro não, é o Senhor. Receba dom do Espírito na tua boca. Abre a tua boca e já começa a profetizar agora na tua casa lá. Daqui mesmo, já manda lá, já profetiza para lá. Sobre as suas filhas, sobre seu neto, sobre todo mundo lá. Já começa a profetizar. Eu profetizo que meus filhos vão ser isso, isso e isso. Começa a abrir a boca e profetizar. Se fosse palavra de homem, o Senhor não queimava todas as vezes ao respeito, a teu respeito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rabassu que daia silibaraçu. Aleluia. Clama a mim, responder-te. Quer resposta, tem que clamar. Você quer resposta? Em nome de Jesus, não compartilhe das obras infrutíferas das trevas. Oh, aleluia. Profetiza ao Filho do Homem. Vale de osso seco, pastor. Mas glória a Deus que tem um profeta que é você.
Glória a Deus que tem um profeta que é você para profetizar nesse vale de ossos secos. Espírito vem! Aleluia! Aleluia! Receba fogo do Espírito no teu interior. Quem não queimava mais como antes vai voltar a queimar em nome de Jesus. Aleluia! Parou de clamar porque é para continuar clamando, irmão. Não é para parar, não. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz que o fogo arderá 24 horas por dia e não se apagará. E não se apagará. E não se apagará. Limpe o teu coração. Tem pessoas com o coração contaminado, amargurado, com mágoa. Liberte o teu coração, querido. Isso daí é coisa pequena. Com coisa pequena, vai deixar coisa pequena atrapalhar aquilo que o Espírito de Deus quer fazer na tua vida. Oh, em nome de Jesus, o Espírito Santo já está trabalhando. Em nome de Jesus. Oh! Em nome de Jesus, receba renovo. Está cansado? Receba renovo. Receba renovo aí. Receba comida do céu. Receba alimento do céu. Elias recebeu o alimento, o pão e a água e caminhou 40 dias e 40 noites. Receba renovo do céu. Está faltando alimento do céu na tua vida, viu? Está cansado demais porque está faltando alimento do céu. Receba alimento do alto sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba pão do céu na tua boca. Em nome de Jesus. E não se espante se você sentir gosto de comida na tua boca. É alimento do céu. É alimento do céu. Receba fogo do Espírito para te incendiar. Em nome de Jesus. Eu ministro esta palavra e esta unção sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Não vai se vislumbrar com as coisas da terra mais. Em nome de Jesus. Quem vai buscar a presença, porque há coisas do céu para você contemplar. E quem contempla coisas do céu não fica vislumbrado com as coisas da terra. Oh, aleluia. Urgente. Está faltando oração, vida com Deus, urgente na tua vida. Nós vamos fazer um propósito de 7 dias, às 3 horas da madrugada, às 3 horas da manhã, a partir de amanhã. Você precisa despertar na tua vida espiritual. Urgente. 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 Não é uma coisa assim, só uma situação. Não. É urgente. É preocupante a vida espiritual da maioria de vocês. Preocupante. Preocupante. Porque às 3 horas você pagar um preço. Ainda que você levante igual um zumbi assim, molenga. Mas vai levantar, vai pagar um preço. Em nome de Jesus. Amém. E já que as pessoas que estão aqui na igreja, já que são vocês que estão aqui nesse dia no culto, então é com vocês mesmo. É com vocês mesmo. Propósito. Propósito.
Eu vou levantar, eu vou orar, mandar um áudio de oração, nós vamos clamar juntos. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Preocupante a vida espiritual, gente. Você não pode levar as coisas assim, não. Sabe por que que há um parto, muitas vezes, para a gente ter um... Chega no tempo de adoração, aquela coisa, carro, parece um carro alto, que tem que demorar para pegar no trânsito. Meu Pai do céu! A vida tem que ser intensa com Jesus. O Espírito Santo quer se manifestar. Não entendeu isso? Ele quer curar, ele quer marcar pessoas. Ele quer te dar experiências profundas. Profundas. E nós vamos fazer esse propósito. Porque eu não aceito. 3 horas da manhã. Nós vamos clamar durante 7 dias. Com todos que estão aqui. O Carol, faz uma lista de transmissão com todo mundo que está aqui. Nós vamos orar. Aliás, não só para todo mundo que está aqui, não. Vamos incluir todo mundo também. Que não é todo... Se os outros, se vocês estão aqui, o negócio está preocupante, os que não estão aqui, então, oh meu Deus do céu, o negócio está feio. A gente está em guerra espiritual e tem gente dormindo. Não. Vai para o jejum, vai para a oração, é quebrantamento, é choro, meu filho. Amém. Em nome de Jesus. Quem nos assiste, se você não consegue enxergar que o negócio é preocupante, você precisa entender, se o Espírito de Deus habita em vós, então você não compartilha das coisas da carne. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós, então sinais, prodígios, maravilhas, o poder que habita em você. E se não habita, em nome de Jesus, você aceite a Cristo como Senhor e Salvador, para que esse Espírito habite dentro de você, e aonde ele habita não tem mais espaço para outro Espírito, não. Ele está lá, chegou na casa e acabou. E ele começa a obra dele, e começa a trabalhar, e começa a curar e transformar. Essa é a obra do Espírito Santo. Deus te abençoe. Amém.